Tá começando mais um Diálogos, o podcast da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo, sempre ressaltando em parceria com a FPL, a Faculdade de Pedro Leopoldo. Hoje não, né? Sempre com trabalhos técnicos aqui do nosso querido João, que tá sempre fortalecendo aqui, ajeitando os microfones, fazendo ali a gravação, colocando aqui o estúdio belezinha, e também a produção do Vandão. O Vandão é o nosso produtor. Daqui a pouco ele chega com as produções dele aqui, tá aqui nos ajudando. E aí, nesta semana, nós vamos conversar com o Ricardo Serafim. Ricardo, prazer recebê-lo aqui. O Ricardo que ele esteve na Câmara Municipal recentemente para falar sobre a história de Pedro Leopoldo. Não é isso, Ricardo? Isso, e aí surgiu a ideia, até foi uma sugestão do presidente, né, o Rafa, e também do vereador Gael, que deram essa sugestão. O Gael ofereceu, falou que a gente devia fazer uma matéria. Sim. E aí o Rafa falou assim, não, vamos levar ele no podcast. Okay. E aí, uma boa oportunidade para que a gente saiba mais, né, Ricardo, da história da cidade. É importante saber da história da cidade, né, cara? Você conhecer, né, o local onde você mora, né, a história desse local e todo o potencial que essa história tem, o que ela pode representar, né, até de gerador de renda, né, para as pessoas hoje e as futuras gerações, é algo muito, né, muito relevante. Uhum. Eu acho que é uma coisa que nós brasileiros acabamos deixando de lado um pouco, é a nossa história. Uhum. Né? Como a maioria de nós hoje é capaz de não saber o nome do bisavô, né, coisa que em outros países eles vão, né, até outras gerações. Quando a gente conhece a nossa história, a gente passa a valorizar mais, né, o local e aquilo que a gente tem. Pô, agora você falou um negócio que eu acho que não sei o nome do meu bisavô, não, cara. Tá vendo? Agora eu tô pensando. Você sabe o nome do seu bisavô, Vandão? Tá vendo? Você sabe o nome do seu bisavô, João? Então, aí. Você sabe o nome do seu bisavô? Sei. Ah. Imagina, Vandão, não sei não. Pô, eu não sei não, cara. É. Mas é mesmo, é importante, né, que a cidade, que as pessoas entendam. Tem uma frase que diz, né, que você não sabe, não tem como você saber para onde você vai se você não sabe de onde você veio. De onde você vem. Ou então, você não vai valorizar, né, o que você tem, né, se você não conhece a história daquilo. Uhum. Não é? Você vai passar por, né, sem dar o valor devido, né, sem amar aquilo. A gente não ama aquilo que a gente não conhece. Então, e aí, o mais legal, gente, é o seguinte. O que menos, é mais legal, me entendam o que eu vou dizer. O que menos vamos falar aqui no podcast hoje é de Chico Xavier, né? Exato. É porque Pedro Leopoldo é muito marcado e beleza, sim, bacana, sim. por Chico Xavier. Sim. Mas tem uma gama enorme de história nessa cidade, né, Ricardo? O Chico Xavier é hoje o maior fator gerador, né, de trazer turistas à cidade. Isso é inegável. Né? Agora, como já tem, né, os pontos, né, que as pessoas visitam, quando você já tem aqueles locais e as pessoas lá para receber, então eu passei a me especializar, né, em outras coisas que Pedro Leopoldo tem, que são relevantes, né, e que pode agregar tanto para a nossa história quanto, né, para a geração, né, realmente de trazer turistas, né, para a nossa cidade. Tá, ô Ricardo, só pra gente pra pessoa que tá em casa entender com quem que a gente tá conversando. Você é formado em História. Isso, eu dei aula de História no Colégio Rui Barbosa, né? Já faz alguns anos que eu trabalho, na verdade, 12 anos que eu trabalho na Prefeitura. Uhum. Eu trabalho como coordenador do projeto Educação com Arte. Né, esse projeto ele coloca monitores nas escolas, então você vai ter lá monitor de esporte, de fanfarra, de capoeira, de xadrez, de dança e de balé. São as modalidades que nós temos. Né, e eu coordeno esse trabalho, fazendo os horários, acompanhando, né, como é que está acontecendo dentro das escolas e oferecendo isso para os nossos alunos da rede municipal de ensino. E junto com isso você dá palestras em escolas também sobre história, né? Isso. Aí essa história é história de Pedro Leopoldo ou é uma história meio que geral, assim? Olha, eu foquei mais em Pedro Leopoldo. Sim.
tá? É evidente que tem coisa aqui em Pedro Leopoldo, gente, que transpassa Pedro Leopoldo. Né? A história da Quinta do Sumidouro, quando a gente vai, né, aprofundando, você vê que os fatos que aconteceram na Quinta repercutiram na história de Minas. Não haveria, né, Minas Gerais sem Quinta do Sumidouro. É mesmo? Pra você ter uma ideia. Né? Não, então você vai contar isso detalhadamente pra gente. Vamos lá, Ricardo. Então vamos começar de uma maneira quase que cronológica. Sim. Como é que surge essa cidade e Quinta do Sumidouro? Okay. Vamos lá do início. Ok. Né, no ano de 1674, lá na cidade de São Paulo, já tinha cidade, né, e tinha um mosteiro, tem um mosteiro que se chama Mosteiro São Bento. No dia 21 de julho saiu um grupo de cerca de 600 a 700 pessoas, receberam a bênção lá do sacerdote e, comandadas pelo Fernão Dias, vieram em busca de prata e de esmeralda. Gente, não foi ouro. Né? A lenda que tinha aqui na região é que aqui tinha minas de prata e minas de esmeraldas. Quando esse grupo saiu, antes dele sair, o Fernão Dias mandou um grupo na frente que foi preparando algumas roças, algumas plantações, para que quando esse grupo chegasse, né, tivesse ali já alguma coisa para eles comerem. Mandioca, feijão, né, já ter alguma coisa plantada. Quem fez esse serviço, né, quem veio à frente, foi Matias Cardoso. Então, entre os locais que eles escolheram para passar, né, tem um local chamado Anhanhã Inhoncanhuva. É um nome indígena. Tá? E o Fernão Dias, vindo com o agrupamento dele, né, com esse número de pessoas, ele chegou nesse local, né, e eles gostaram demais do local. Por quê? Você tinha uma lagoa maravilhosa, né, então você tinha peixe. Né, você esse local era onde? Eu vou contar agora. Fica ansioso, não. Não, o que acontece? Ali tinha peixe, você tinha o Rio das Velhas passando ao lado, né, muita caça, e, né, a terra era boa para plantar as coisas, e o Fernão Dias resolveu que ele estabelecer ali naquele local. Então, a base do Fernão Dias passou a ser aquele local. Esse nome que eu falei, Anhanhã Inhoncanhuva, é um nome indígena que significa água que some no meio das pedras. O Fernão Dias, então, vai trazer esse nome para o português, Sumidouro. Então, ele toma a posse do local como Quinta do Sumidouro. Por que quinta? A palavra quinta, no português de Portugal, significa fazenda, significa um sítio, uma propriedade rural que você tem uma sede. Tá, então ele sai de São Paulo com essa galera aí de 700 pessoas e se estabelece na Quinta do Sumidouro. Na Quinta do Sumidouro. Uma pergunta nada a ver, talvez. Quanto tempo demorava um deslocamento desse de São Paulo até aqui, Quinta do Sumidouro, nessa época? Então, você imagina isso, você não tinha estrada, algumas trilhas talvez que índios fizessem, né, e você teria que vir praticamente a pé, com mula, ainda buscando locais para passar. Ele saiu de lá em julho de 1674. Na virada do ano, quando virou o ano, é que ele chegou aqui. Então, no mínimo... 7 meses. No mínimo, né? É o tempo que ele levou para chegar a esse local. Nossa, deve ser cansativo, devia ser cansativo pra caramba. E perigoso, né? Porque você... E morria muita gente nesse Morria porque você encontrava animais selvagens, né? Cobra, né? Você tinha alguns lugares de ponto de escalada, ou que alguém tinha que ir na frente para testar, muitas vezes, né, falhava, né? Então, assim, com certeza, o número de pessoas que saiu de São Paulo não foi o número de pessoas que chegou na Quinta. Ficou gente pelo caminho. Né? E, então, ele se estabelece naquele local, né? Ali vai acontecer uma série de fatos. O Fernão Dias vive nesse local durante 8 anos. Né? Ele traz, a maior parte eram índios escravizados da tribo Guaianás, né? Ele traz alguns negros também
pessoal, né, alguns que eram especialistas em mineração, então ele traz um grupo de negros, e uns 50 ou 40 homens brancos. Né? Entre eles vem 2 filhos do Fernão Dias e mais, né, o genro, né, um genro dele. Então, todos eles então constroem casas ali, e a Quinta do Sumidouro é o 3º arraial mais antigo de Minas Gerais. Tá? É o 3º arraial. Outra coisa interessante da Quinta, a capela que tem na Quinta do Sumidouro ela é do século XVII, e ela também é a 3ª igreja mais antiga de Minas. Então, só por aí você já começa a ver o peso, né, histórico daquele local. Uhum. No ano passado, foi comemorado os 350 anos da saída do Fernão Dias de São Paulo rumo a Minas. Quem comemorou? O Estado de São Paulo, o Estado de Santa Catarina e o Estado de Minas. Tem uma reportagem de 3 páginas no jornal Estado de Minas falando sobre essa data, né, especificamente sobre essa data. E o que essa reportagem diz? Qual o local entre toda essa caminhada que é mais citado, né, nesse momento aí que o Fernão Dias está vindo para cá? Gente, Quinta do Sumidouro. Então, o local de maior importância, né, na presença do Fernão Dias aqui em Minas é a Quinta do Sumidouro. Por que ele decide ficar na Quinta do Sumidouro e fica por ali 8 anos, Ricardo? Então, o que ocorre? Primeiro, né, eles queriam um local que fosse a base. Então, eles mantêm ali e parte do grupo sai com o Fernão Dias nas expedições para fazer escavação. Então, eles precisavam de um local fixo. Né? Segundo, por aquilo que eu estava falando, você tinha uma lagoa, né, que hoje, né, infelizmente, ela fica mais seca do que cheia, né, mas naquela época devia estar, né, no seu esplendor máximo. Então você tem uma lagoa que fornece peixe, você tem caça, você tem o Rio das Velhas passando ao lado, né, que é também os bandeirantes usavam também, né, os rios para se deslocar. Né? Então, assim, você tinha vários fatores positivos, né? Além da terra ser boa, para eles fazerem também a sua roça, né? Ter alguma coisa ali de subsistência. Por que fica tanto tempo? Gente, o Fernão Dias ele foi muito persistente, porque ele foi tendo fracasso. No primeiro ano não acha nada, o segundo não acha nada, o terceiro não acha nada. Né? Aí começa a haver uma insatisfação daquelas pessoas. Né? Ele estava atrás de... O sonho maior era Esmeralda. Né? Eram esmeraldas. Então ele é chamado até de governador das esmeraldas. Governador das esmeraldas. Então, assim, vai passando aquele tempo e aquilo vai incomodando, porque muitos ali estavam distantes da família, que ficou lá em São Paulo, né? E não ia tendo, então, aquele sucesso. Mas ele foi insistindo. Então, algum dos contratempos que aconteceu na Quinta. Né? Numa das vezes que ele saiu, né, segundo o que a gente tem de relato, uma índia guaianá, que era casada lá com algum homem branco, né, eles, né, tinham a casinha deles lá, provavelmente feita de pau a pique, como é a casa do Fernão Dias lá na Quinta do Sumidouro. Né? Imagina naquela época assim que eram poucas pessoas, poucas casas. Então, se alguém está conversando muito alto longe, você tá ouvindo alguma coisa. E ela, né, e aquele casal começou a ouvir assim, uma espécie de um tumulto, muita gente conversando, e resolveu, né, sorrateiramente chegar lá. Parte do grupo estava tramando contra o Fernão Dias. Na verdade, queriam matá-lo para talvez tomar posse lá do local e voltar até para trás. Ela vai e comunica isso ao Fernão Dias, né? Ela e o marido. O Fernão Dias está chegando, ele vai e, né, recebe essa notícia. Então, ele pega esses, né, que eram rebeldes, que estavam se opondo, né, e, no caso, aquilo ali era considerado até como um crime passível de morte. Né? E aí conversa com eles, né? A turma então resolve pedir perdão, né? Que
não executasse a pena, o que o Fernão Dias faz? Falou assim, olha, nós vamos então fazer o seguinte, vamos perdoar vocês, mas eu quero saber quem que é o líder disso, quem que é o cabeça. Tá? E, né, essa turma que está aí, vocês podem ir embora, porque aqui também vocês não vão ficar. Vocês dão um jeito, vão para outro local aí, sai daqui. Vocês não vão ficar aqui no arraial da Quinta Sumidouro. E eles, então, se dispersaram. Quem que era o cabeça? Né, o cabeça era o filho bastardo do Fernão Dias. Tá? Caramba. Então, tinha o Garcia Rodrigues Paz, né? O outro é José Dias. E esse José Dias, então, era o cabeça. O que acontece? O Fernão Dias manda executar o próprio filho. Então, olha que coisa dramática que já aconteceu. Nossa pesada. Né? E como é que era essa execução? Provavelmente por enforcamento. Né? Era muito usado na época. Nossa, cara. E isso foi feito aqui na Quinta Na mesmo? Quinta do Sumidouro, ali na região. Você tem algum registro de onde que foi? Você sabe? Não. O local exato, assim, né, a gente só sabe, né, o fato realmente, né, o que consta nos livros. Uhum. Então, o que ocorre? O Fernão Dias, então, passa esse episódio, eles continuam em busca, né, da prata, da esmeralda. Uhum. Ele chega a passar um momento de muita dificuldade, os recursos estão acabando, aí ele manda a gente em São Paulo, a esposa era rica, ela manda mais recursos, né? Mas a esposa ficava lá e ficava aqui, eles não se encontravam? Não, tinha isso também. Tinha isso também. Ela tinha lá, né, eles tinham propriedade deles lá, eles não sabiam quanto tempo que ia ser, né? Então a esposa ficava por lá. Você imagina, outros também estavam na mesma situação. Por isso também, né, dava essas questões de revolta. Mas aí, né, retornam, né, o pessoal retorna com esses mantimentos, né, para eles continuarem. E na última vez que o Fernão Dias sai, né, acontece dele achar pedras verdes. Na última tentativa. Que ele saiu, né? Ele acha pedras verdes. Só uma coisa, Ricardo. Ele já estava para desistir? Não. Já tinha passado quanto tempo? Aí, 8 anos. 8 anos. 8 anos. Quando está. Ele não tinha achado nada em 8 anos. Então, assim, quando estava chegando já, finalzinho, né? E próximo a esses 8 anos, seguindo para o norte de Minas. Tá? Talvez ele deve ter seguido pelo Rio das Velhas mesmo. Né, subiu e mais para cima ele conseguiu achar. Então, o que ocorre? Ele acha essas pedras que ele julgava ser esmeraldas, né, só que a turma que estava com ele acaba, né, sofrendo de ou malária ou febre amarela. E muitos começam a morrer lá no local. Então, entre as pessoas que foram atingidas, o próprio Fernão Dias. Tá? E aí o pessoal, vendo que a situação dele estava se agravando, a saúde dele estava, né, sendo muito afetada, eles resolvem retornar com ele para a Quinta do Sumidouro. Né? Então, colocam no barco e estão retornando com ele. Mas, ao chegar na Quinta do Sumidouro, ele não resiste e vem a falecer. Então, o local de falecimento do Fernão Dias é Quinta do Sumidouro. Muita gente não sabe disso. Né? Ô, Ricardo, só uma pergunta completamente idiota aqui, que eu imagino que seja, mas só para ficar bem claro. Aquela casa Fernão Dias, lá na Quinta do Sumidouro, era a casa onde o Fernão Dias morou esse tempo? Na verdade... Aliás, ficou, fazia de base? Na verdade, a gente entende como sendo a casa. Né? Foi feita até escavações em redor para ver se a gente encontrava alguma coisa que pudesse corroborar com essa hipótese. Não foi achado. Então, ao mesmo tempo que a gente não pode descartar, a gente não pode também afirmar 100%. Mas ali ficou conhecido como a casa do Fernão Dias. Né? Então, há uma probabilidade que seja, mas a gente não pode assinar embaixo. Tá certo? Então, o que vai ocorrer? O Fernão Dias vem a falecer, eles embalsamam o corpo e retornam com o corpo dele para São Paulo. Então, se você for hoje no Mosteiro São Bento, se estiver em São Paulo, for no Mosteiro São Bento, tem um túmulo lá, né, citando, né, o governador das Esmeraldas e os restos mortais do Fernão Dias. Então, nessa história toda, o que ocorre? O Fernão Dias ele tinha
uma autorização da coroa portuguesa para explorar a região. E como ele tinha essa autorização, ele poderia passar essa autorização para um terceiro. Né? Ele, imaginando que poderia acontecer, né, de morrer, alguma coisa, ele passou para o genro dele, Manuel da Borba Gato. Então, 2 dos maiores bandeirantes da história de Minas moraram na Quinta do Sumidouro. Aí Borba Gato veio também para a Quinta do Sumidouro. Não veio com o grupo. Desde o início, já estava lá. Ficou os 8 anos. Estava ele, o outro filho, o Garcia e o José Dias. E aí morre o Fernão Dias. Fernão Dias, o Borba Gato assume o negócio. Bom, a história não foi tão simples assim. A coroa portuguesa, quando tomou conhecimento lá das Pedras Verdes, ela envia um outro emissário, né, um filho de nobres, chamado Rodrigo Castelo Branco. Então ele vem agora, não mais como o Fernão Dias veio, porque o Fernão Dias, eles mesmos bancaram essa viagem, essa aventura. Não, o Rodrigo Castelo Branco veio, né, assim, com o apoio da coroa portuguesa. Então, os recursos, tudo para a viagem, a coroa portuguesa estava bancando. Então, quando ele chega lá, ele tinha 2 coisas, né, para fazer. A primeira era apoiar o Fernão Dias naquilo que fosse necessário. A segunda, em caso de morte do Fernão Dias, ele assumir. Aí a coisa começou a pegar. Né? Porque o Fernão Dias já tinha passado isso para o Borba Gato. Mas esse emissário, ele vem numa comitiva também? Ele vem com um monte de gente. Ele veio também com um grupo grande de pessoas, né? E armado. Então, ficou aquela situação de quem ia, né? A partir do momento que apareceu alguma coisa de valor, os olhos crescem. Né? Então, quem ia governar aquela região? Esse Rodrigo Castelo Branco ou seria o Manuel da Borba Gato? Qual deles? E aí começou a criar um clima de pré-guerra. Estavam a ponto, né, de estourar uma guerra num local que já tinha criança. Né? Gente, vocês levaram índias. Né? Formaram casas, construíram casas. É evidente, né, que já tinha uma comunidade vivendo ali naquele local. E haveria uma possibilidade de um confronto armado mesmo. Ninguém queria ceder. Então, chega um ponto que os 2 resolvem ter uma conversa definitiva. O Borba Gato e o Rodrigo Castelo Branco. Aí o que ocorre? Né? Para não ir muita gente, cada um levou 2 auxiliares, 2 pajens com eles. O Rodrigo Castelo Branco é filho de nobre, né? Então sempre viveu uma vida mais privilegiada, né? Acaba que se tornou também uma pessoa mais arrogante. Segundo o relato do Borba Gato. Né, o momento, a presença dele lá na Quinta do Sumidouro era só bebendo. Né? Aí a gente está vendo um lado da história, né? Que é o relato do Borba Gato, não é o relato do Rodrigo. Aí o que vai acontecer? Né? Eles vão para essa conversa, o tom da fala do Rodrigo vai começando a ficar cada vez mais agressivo, segundo o Borba Gato. Né? Esse pajem, que está lá do lado, um dos 2 reage e mata o Rodrigo Castelo Branco. Não, peraí. O pajem que estava com o Borba Gato. Com o Borba Gato. Tá. Ele acaba reagindo e mata, segundo o Por causa Borba da Gato. Arrogância do Castelo Branco. Né, da maneira, ele ficou meio atemorizado com a situação, ele reagiu e acabou matando o cara. Matou como? Não, a gente não tem assim, a descrição de como foi. Existe um outro relato que foi uma emboscada feita pelo Borba Gato. Então, você tem 2 vertentes. O fato é que o homem morreu, o Rodrigo Castelo Branco. E quando a gente fala, assim, por exemplo, o filho de rei e da rainha é príncipe. Né? Quando é um filho de um duque, de um conde, de um marquês, de um barão, também recebe um nome especial. Esse nome é fidalgo. Por isso tem uma região em Pedro Leopoldo que chama fidalgo, porque um nobre foi morto naquele local. Olha né? Então só, o distrito lá chama fidalgo por causa disso. Né?
Com isso, o Manuel da Borba Gato teve que fugir do local, né, porque ele cometeu, né, foi cometido um crime gravíssimo. Você matou... Só para a gente esclarecer. Então, o Borba Gato tinha assumido momentaneamente ali o que foi deixado por Fernão Dias. Isso. E o Castelo Branco, ele vem de São Paulo? De São Paulo, com e se estabelece da coroa portuguesa. Com autorização da coroa portuguesa. E se estabelece ali em Fidalgo, eles ficam quinta, ali, na quinta. ou eles ficam na quinta mesmo? Na quinta mesmo. Fica os dois grupos ali, né, porque era o que tinha de civilização, né, naquele local. Você imagina, é o terceiro arraial de Minas. Com isso, né, o Borba Gato viu que ia dar ruim para ele, porque um crime contra uma autoridade portuguesa é punido com pena de morte. Ele fugiu, né, então ele sai daquele local, provavelmente com alguns homens. A gente não sabe se ele fez isso pelo Rio das Velhas, talvez tenha sido. Né? O importante é que ele sai do lá e fica fugido durante muitos anos. Mas ele mantém contato ainda com Quinta do Sumidouro. Ele acaba indo para outras regiões de Minas. Né? Ele vai parar na região do Rio Doce, mas no final, né, ele, em contato com a família dele, né, ele ficou sabendo que o governador da capitania do Rio de Janeiro, São Paulo e das Minas Gerais estava indo para a região. E ele, então, consegue uma audiência com esse governador. Ele vai e se apresenta ao governador. Então, ele pede ao governador, primeiro, né, que perdoasse o crime, e segundo, que fizesse dele, Borba Gato, governador de Minas Gerais. Aí você vai pensar assim, por que o cara ia fazer isso? Não é? Cometer um crime sério daquele a troco de quê? Tinha um bom motivo, né, por Borba Gato ter ido até lá. Qual era? Né, o Borba Gato, ele acaba fugindo ali da quinta, fica anos fora, mas ele se torna o primeiro ou um dos primeiros a encontrar ouro em Minas, em Sabarabuçu, né, através de aluvião no Rio das Velhas. Então, ele leva o ouro. Né? E aí ele tinha prestígio suficiente para pedir esses negócios aí. Exatamente. Ele entrega o ouro, né? Pagando o quinto, né? Que é o tributo, e ainda diz que, se fosse perdoado, ele mostraria onde estavam as minas de ouro. Evidente que ele foi perdoado. E se tornou governador. E se tornou governador de Minas. Ok? Então, essa história começa na Quinta do Sumidouro. Por isso que eu estou falando, a história de Minas passa pela Quinta do Sumidouro. Os fatos que aconteceram lá acabou redundando, né, na descoberta do ouro. Então, vão vir outros bandeirantes, Antônio Dias, né, e outros, que acabam descobrindo ouros em vários pontos de Minas Gerais. Na Vila Rica, né, na Mariana, aí vai surgindo. Por exemplo, o Borba Gato, né, ele é que funda Sabará e Caeté, que é logo acima, que também lá foi descoberto Santa ouro. Luzia, não? Não, acho que Santa Luzia não. Santa Luzia deve ter sido depois, pouco depois. Mas nesse momento aí, né, vão surgindo essas primeiras cidades mineiras, e o que ocorre? Milhares de pessoas vieram para cá, tanto vindo da Bahia quanto vindo para explorar o ouro. O ouro. Foi uma verdadeira corrida do ouro. E o número de pessoas foi tão grande para aquela época que o local das Américas, onde tinha a maior população, era esse setor, nessa região chamada de Vila Rica, né? Porque, na verdade, não é só a Vila Rica, é toda o entorno lá, né? Das Minas Gerais. Mas era a região das Américas com maior população naquele momento. Tá? Naquele momento. E vai acontecer, então, depois outro fato interessante. O Borba Gato teve esse primeiro problema, aí, né, ele e os bandeirantes paulistas, eles reivindicam o direito de explorar as minas, porque eles chegaram primeiro. Então, eles queriam que somente eles explorassem as minas de ouro. Mas como vem um número muito grande de pessoas, ele não consegue deter isso. Né? E aí começa a ter atrito entre ele
e esse grupo de pessoas que veio de fora. Os bandeirantes paulistas chamavam essas pessoas de emboabas. Uhum. Então, entre o ano de 1707 e 1709, acontece uma disputa para ver quem iria explorar as minas de ouro naquela região. É chamada Guerra dos Emboabas, Uhum. tá? Que aconteceu ali em Caeté, né? Mas tudo isso é uma repercussão de fatos, né? Que começou na Quinta do Sumidouro. Uhum. Tá? Então, isso Bacana. Aí, tem mais história da Quinta, mas por enquanto... quer falar mais da história da Quinta? Não, eu acho bacana. Tá, então, e como é que surge Fidalgo? Foi assim, o crescimento da cidade? Exatamente. Pedro Leopoldo começa pela Quinta. Quinta e Fidalgo, são os primeiros locais. São os mais antigos. Gente, Quinta do Sumidouro é o terceiro arraial mais antigo de Minas Gerais. Isso é muito significativo. E é o local onde o Fernão Dias permaneceu por mais tempo dentro do território mineiro. Uhum. Né? Ele sai dali morto. Né? Foi acometido por essa doença, ele saiu de lá morto e foi transportado para São Paulo para ser sepultado no Mosteiro São Bento. Então, tudo começa ali naquele local. E Fidalgo, então, é meio que uma extensão da Quinta. Da Quinta. Foi crescendo demais aqui, crescendo demais aqui e foram para Fidalgo. Isso. E o local, né, recebeu o nome em homenagem ao Castelo Branco. ao Dom Rodrigo Castelo Branco, né, que foi morto lá, e era um fidalgo. Tá? Por isso o nome Fidalgo. Vamos continuar, o Ricardo, na questão dessa ordem cronológica. Sim. O que vem depois, falando do ponto de vista de Pedro Leopoldo? Tá. Duas coisas que eu acho que é importante. Né? Você vai ter lá, então, o arraial. Né? Ainda no século XVII é construída a terceira igreja mais antiga de Minas, é a Capela Senhora do Rosário, né? lá na Quinta do Sumidouro, Uhum. é a terceira igreja mais antiga de Minas Gerais. Então são dois patrimônios. Só para a gente ter ideia, qual que é a primeira e qual que é a segunda? A primeira é Senhora da Conceição, no município de Matias Cardoso, no norte de Minas. Porque muitas vezes eles entravam também pela Bahia. E é o Matias Cardoso que vai fundar essa cidade, e é ele que vem à frente desse agrupamento que o Fernão Dias, né, veio para Minas. Ele que prepara o caminho. Uhum. Então tem essa igreja, e a outra também chamava Senhora do Rosário, no município de Januária, também lá no norte. Então, que também é a mesma ideia de entrar pela Bahia, chegar pela Bahia. Isso, né, daquelas regiões. E aí a terceira igreja construída em Minas é essa capela, que você vê que ela não tem um esplendor ainda das capelas, né, das igrejas de Mariana, de Ouro Preto, né, de São João del Rei, porque aquele momento ainda não tinha sido descoberto o ouro. No momento da construção é que vai começar a descoberta do ouro, que ocorre em outros locais e não na Quinta do Sumidouro. Por isso, né, a questão da Quinta não ter se desenvolvido como os outros locais. Passou a ser mais um ponto de abastecimento, né, do que um local onde as pessoas iam realmente para fixar moradia, né, explorar o ouro e vir atrás de riqueza. Uhum. Entendeu? E aí, como eu te perguntei, do ponto de vista de Pedro Leopoldo, Sim. Como é que vai o surgimento? Tá. Então aí você vai ter a Quinta, né? A Fidalgo. Aí mais para frente vai vir a região de Lagoa de Santo Antônio, que a gente vai falar muito dos coxos. Uhum. Né? Por que chama coxo? Porque vários tropeiros passavam pelo local e lá tinha realmente vários coxos para alimentar os animais, né? E acabou ficando conhecido como coxo. Aí, essa parte central de Pedro Leopoldo é a última que vai surgir. Veracruz vem muito antes, né? Mais ou menos da época, um pouco depois da Quinta do Sumidouro. Uhum. Tá? Mas como vai surgir, então, essa parte central de Pedro Leopoldo? Aqui eram fazendas, né? Uma das fazendas era a Cachoeira Grande, e aconteceu de um homem chamado Antônio Alves Ferreira da Silva vir visitar a irmã que havia se casado com um fazendeiro lá de Veracruz.
né, da fazenda Pindaíbas, lá na região de Veracruz. Ele esteve uns dias com essa irmã. Quando ele está voltando, isso aí no final do século XIX, né, 1890, 1891, né, ele está a cavalo, porque na época, né, não tinha, ou era cavalo, carruagem, né? Ele estava a cavalo e cai uma chuva muito forte. Né? Alguém fala com ele: olha, você está todo molhado, você não tem condição de retornar, assim, passa a noite na sede da fazenda ali embaixo. Né? Aí ele foi até a sede da fazenda, né? Foi mineiramente bem recebido, talvez já tivesse lá um pãozinho de queijo, um cafezinho gostoso, tirou a roupa molhada, passou a noite, mas ele passou a noite ouvindo o som da cachoeira, que é lá perto, que é na área central. Esse Antônio Ferreira da Silva, ele era sócio de uma fábrica de tecidos em Pará de Minas. Né? E a fábrica de tecido em Pará de Minas, ela era movida já a energia elétrica, né? de uma cachoeira, né? Que é chamada Cachoeira dos Macacos. Eles aproveitavam os recursos da queda d'água para girar uma turbina e produzir energia elétrica, para atender a fábrica, uma coisa da região. Então ele viu que aquela cachoeira, chamada Cachoeira Grande, tinha um potencial maior do que a outra. Falou: gente, aqui dá para colocar uma fábrica de tecidos. Então ele se informa, né, dá um preço da fazenda de 50 contos de réis, a famosa fazenda das Três Moças, né? Dá um preço para ele de 50 contos de réis. Ele não tinha o dinheiro, então ele vai até os sócios da outra, conversa, né, com eles, e aí, né, os caras toparam? Não toparam. Não quiseram entrar com eles nesse empreendimento. Né? Aquele lugar lá muito distante, fim de mundo, tal, né? Ele falou: não, se vocês não querem, eu vou fazer de outra forma. Ele veio para cá, conversou com os fazendeiros da região, formaram uma sociedade anônima, compraram a fazenda, né? E aí começaram a contratar pessoas que trabalhavam geralmente no campo, né? Pessoas que trabalhavam na roça, para ajudar a construir a fábrica de tecidos. Mas tinha um problema muito sério para resolver. O maquinário da fábrica vinha da Inglaterra. Tá? Então, estava tendo a segunda Revolução Industrial, e aí o que ocorria? Né? O empresário lá da Inglaterra comprava um maquinário, né, bacana, daqui a pouco tempo tinha maquinário que produzia mais, com menos acidentes, com mais qualidade, né? E ele era obrigado praticamente a descartar um maquinário novo. Né? Ciente disso, e ele já tinha uma outra fábrica, ele adquire, né, esse maquinário na Inglaterra, sai da Inglaterra e chega no Rio de Janeiro. A questão era como trazer esse maquinário de lá para cá. Então, ele, né, eu acredito que ele tenha ido com um grupo de sócios. Né? Na época, Belo Horizonte ainda estava sendo construída, né? A sede da rede ferroviária central do Brasil era em Sabará. Ele conversa, então, com o engenheiro-chefe da rede ferroviária. Né? Eles já estavam começando a construir uma nova linha seguindo para o norte de Minas, e ele, então, conversa com esse engenheiro, propondo a ele que fizesse essa linha passar pela fazenda Cachoeira Grande. Né? E o cara deve ter pensado: esse cara deve estar ficando doido, né? Eu vou desviar a linha para passar por lá. Mas aí ele deve ter olhado assim e falou: pô, espera aí. Esses caras aqui são tudo fazendeiro, né, são gente que tem dinheiro, não é bobo. Né? Se está todo mundo com esse cara, então esse cara tem algum crédito. Né? Esse cara já é dono de outra fábrica de tecidos lá em Pará de Minas. Então esse cara sabe o que está falando. Sabe de uma coisa? Eu vou apostar nele. Vamos fazer. Né? E aí, então, esse engenheiro topou a ideia, né? E negociaram. Parte da fazenda foi cedida à Estrada de Ferro Central do Brasil. Então foi construída uma estação, né? O almoxarifado, a captaria, né? Outros prédios que tem ali em volta naquele complexo que é hoje a Praça da Estação. Então aquela área ali era parte da fazenda Cachoeira Grande. Só que aconteceu um imprevisto, né, nesse intermeio aí. Né?
Eles estão construindo a fábrica, né? A linha de trem está beleza, está seguindo. Né? Foi autorizada a construção da parada de trem naquele local, só que o engenheiro-chefe morre no ano de 1894. Né? E aí, um ano depois que está tudo construído, eles inauguram a estação, né, a parada lá, com o nome de Parada da Cachoeira. Tá? Parada da Cachoeira. Então, esse engenheiro que possibilitou tudo isso acontecer não fez parte da inauguração. Passados 6 anos que eles haviam inaugurado, né, alguém teve uma ideia. Gente, vamos fazer uma homenagem para esse engenheiro? Né? Aí todo mundo gostou, vamos mudar o nome da estação. Então, a estação que chamava Parada da Cachoeira mudou o nome para Pedro Leopoldo. Tá? E, né, então, o nome, né, da estação é o nome do engenheiro que autorizou a construção daquele complexo. Agora tem um detalhe muito interessante que muita gente em Pedro Leopoldo talvez não saiba. O doutor Pedro Leopoldo da Silveira, enquanto vivo, nunca esteve em Pedro Leopoldo. Nunca esteve aqui. Né? Ele nunca esteve na cidade. Ele autorizou, né? Ele fez com que tudo pudesse acontecer, mas ele nunca esteve aqui. Essa conversa, ela foi aonde? Em Sabará. Em Sabará. Em Sabará. E né? Ele ficava por lá? Em Sabará, que era a sede, né, da rede ferroviária Estrada de Ferro Central do Brasil naquela época. Né? E eu acredito que até a cabeça do Pedro Leopoldo estava muito preocupado com a construção de Belo Horizonte, porque estava sendo construída a capital de Minas. Né? Belo Horizonte inaugurado em 1897. Então, era um momento que eles tinham que levar linhas de trem para lá também, né? E ele, como responsável por aquilo tudo, ele devia estar muito mais focado lá. Ô, Ricardo, eu fiquei pensando aqui um negócio do início do... Como é que chama? Fernão Dias? Não. Do fazendeiro lá. O Antônio Alves Ferreira da Silva? Do início que ele teve a ideia de montar uma fábrica de tecidos. Até chegar o maquinário no Rio, até ele conseguir fazer com que passasse uma linha de trem para ele trazer esse maquinário, foram quantos anos? Olha, aquilo já era um plano que já estava sendo executado. A estrada de ferro iria na direção norte. Então, o que ele conseguiu é fazer com que ela passasse pela fazenda. Ok? Então, assim, deve ter sido cerca de 4, 5 anos. Então não é tanto tempo. Não foi assim, tanto não. tempo, não. Tá, eles começaram isso em 1892, provavelmente. Em 95 já estava inaugurando, sabe, a estação, e logo depois, com a chegada do maquinário, eles vão inaugurar a fábrica. Tá? Aí o que ocorre? Em 1924, o que era distrito, né, de Pedro Leopoldo, que era distrito de Santa Luzia, vai se emancipar e vai se tornar um município. Né? Então, 40 anos após, o prefeito da cidade, Caetano de Carvalho, o que ele faz? Ele conversa com a família do doutor Pedro Leopoldo da Silveira e os convence, né, a permitir que retirasse os restos mortais do doutor Pedro Leopoldo, que estava em Sabará, e trouxesse para Pedro Leopoldo. A família autoriza. Então, no dia 27 de janeiro, né, no aniversário da cidade, o doutor Pedro Leopoldo, né, então os restos mortais colocados numa urna, e ele vem de trem de Sabará para Pedro Leopoldo. Então, tem uma gravação radiofônica, né, da Rádio Cauê, que eu já ouvi, né? Estava o prefeito, banda de música, vereadores, a população inteira foi lá para receber, né, os restos mortais do Pedro Leopoldo. Colocaram uma carruagem, seguiram até a igreja matriz, fizeram a missa de corpo presente e depois colocaram novamente na carruagem e, em cortejo fúnebre, o doutor Pedro Leopoldo hoje está sepultado no cemitério São Geraldo, no bairro São Geraldo ali. Então, você for lá, tem o túmulo do Pedro Leopoldo, agora em Pedro Leopoldo. Cara, que história boa, cara. Que história interessante essa.
Entendeu? E aqui, você me passou aqui em 30, 40, não sei quanto tempo a gente tá conversando aqui, a história de Pedro Leopoldo, naturalmente, Sim, mas você me passa parte da história do Brasil, cara. isso. E uma parte considerável da É, história do Brasil, é. né? E por que tem sido tão pouco explorado? Por exemplo, eu tive há pouco tempo na Quinta do Sumidouro e não vi nada de como a gente vê, por exemplo, na Serra do Cipó, como a gente vê sobretudo em Ouro Preto e Mariana, Sim, que respira a história. sim. O que ocorre? Né? São duas coisas. Primeiro, o caso de Ouro Preto, Mariana, São João del Rei, foi o local onde essas populações se estabeleceram, que vieram para cá. Então, ali houve um boom, né, e eles mantiveram, né, vamos dizer, a engenharia, né, a arquitetura colonial foi preservada nesses locais. Na Quinta do Sumidouro, então, houve um fluxo de pessoas, poucos permaneceram lá. Poucos permaneceram. E o que ocorre? Pedro Leopoldo tem uma vocação que é uma vocação focada na mineração de calcário. Né? Então, assim, a primeira grande atividade, né, de Pedro Leopoldo, em termos de economia, deve ter sido rural, né, pecuária, depois vem a fábrica de tecidos, né? Aí junto vem a rede ferroviária, depois vai surgir as cimenteiras. Né? Primeiro a Cauê e tudo. Então, o que acontece? As pessoas, os empresários do ramo, né, de cimento, de cal, os próprios trabalhadores tinham um temor, por exemplo, que fosse descoberto algum sítio arqueológico e parasse aquela fábrica. Então, quanto menos então se comentar a respeito de turismo, de essas coisas, né, na cabeça dessas pessoas, seria melhor por causa de manter o emprego e manter, né, o negócio em si. Ok? Eu entendo completamente. Você está trabalhando no local, você depende dele, está com um salário bom, você está sustentando a sua família, você vai correr o risco de perder aquilo? Provavelmente não. Né? Mas o que ocorre hoje? Todas essas grandes empresas que nós temos aqui no entorno, a CSN, a gente tem a Lapa Vermelha, a gente tem os Borges, todas essas já são reconhecidas pelo ICMBio, que é o órgão federal responsável para liberar, né, essas empresas para fazer mineração ou não. Ok? Eles cuidam da questão do meio ambiente. Então, todas elas já têm aquela área de atuação delas e tem, inclusive, área de reserva. Então, hoje, a gente pode ter um outro olhar para isso. E todas essas grandes empresas têm ao lado delas também sítios arqueológicos ou regiões que já estão tombadas. A questão é que nós não estamos usando aquilo que nós temos. Ok? Aquilo que nós temos. Tem o caso também da Quinta do Sumidouro, que tombou uma área grande, né? Mas agora, com a chegada da Urbanis, né, da empresa que ganhou a concessão, e eu acho que ainda tem que fazer alguns ajustes para que essa área do turismo deslanche de vez. O nosso potencial é enorme, enorme. Né? Por exemplo, a capela lá na Quinta do Sumidouro, ela é uma das poucas igrejas no Brasil que tem as 3 fases do barroco dentro dela. Então você tem um barroco que ainda, né, do século XVII, né? Você vai ter um barroco que é chamado de barroco joanino, né, que vem de Portugal, né, de Dom João, um barroco joanino, também chamado de barroco setecentista, e depois, uns 100 anos após a construção dela, tiveram que fazer uma reforma e contrataram um empreiteiro assim, meia boca, sabe? Chamado Aleijadinho, era o apelido do cara. Então tem obras dele, né, lá dentro, né, da capela. Então, olha a importância disso. Né? Então, eu acho que a gente tomar posse e entender o que nós temos. Né? E entender que isso pode, principalmente para os moradores de Quinta e de Fidalgo, ser fator gerador de renda. Ok?
ser fator gerador de renda. Um outro fator gerador de renda que nós ainda não estamos explorando, também por essas questões dessa dificuldade com os sítios arqueológicos, né, e tudo, é a arqueologia e a paleontologia da nossa região. Gente, é fantástico o que Pedro Leopoldo tem. É incrível. Por exemplo. Tá, então vamos lá. No início do século XIX, né, veio para cá um dinamarquês chamado Peter Wilhelm Lund. O Dr. Lund, né, o Peter Lund. Então, teve uma leva de cientistas europeus que vieram para as Américas, para a Ásia, que eram chamados naturalistas, e vieram explorar a região, conhecer fauna, conhecer flora, né, e trazer esse conhecimento tanto por meio científico, quanto, por exemplo, descobrir novos remédios, né, através da botânica e tudo. E o Lund era um desses. Então, o Lund veio para cá em 1833, 34, na segunda vinda dele já ao Brasil, e ele vem para conhecer o Cerrado, né, explorar as plantas do Cerrado, né, trazer conhecimento sobre aquilo, ele aprender e ele conhecer e fazer trabalho científico sobre o Cerrado. Nessa viagem, quando ele está retornando ao Rio de Janeiro, ele para em Curvelo. Ao parar em Curvelo, ele encontra um outro dinamarquês. As coisas que eu falo assim, na hora certa, a pessoa certa. Né? Ele chega numa grande armazém lá com a tropa dele, que eu acompanhava, para comer alguma coisa. Chega um cara lá, né, um brancão lá, né? Ninguém nesse fim de mundo sabe o que é que eu estou falando uma língua estrangeira. O Lund lá do fundo fala, opa, eu sei. O cara era dinamarquês e ele também, né, os dois, evidentemente, né, fazem amizade. E esse, né, Peter Clausen, comunica para ele que a região era cheia de cavernas e tinha fósseis. E o Lund, antes de retornar ao Brasil, ele havia estudado simplesmente com o pai da paleontologia, né, chamado Georges Cuvier, um francês que criou a paleontologia. E o Lund estudou com o cara. Então, quando o cara falou para ele que tinha fósseis aqui, o olho do homem deve ter brilhado, né, mais do que um farol de trem assim, na escuridão. E aí, ele foi na primeira caverna, que eles haviam descoberto lá, aquela caverna recentemente, uns 7 anos, fica encantado com os salões que tinha dentro da caverna e começa a fazer escavações e ele encontra, então, o primeiro fóssil de um animal extinto, né, que é uma preguiça, né, uma preguiça terrícola. Né, elas eram, naquela época, grandes demais, elas, né, haviam muitas espécies, dezenas de espécies de preguiças que andavam no chão na era do gelo, no período pleistocênico. Né, e ele, então, acha o crânio, né, o fóssil de uma preguiça extinta, que ele dá o nome, acho que é Nortirotherium maquinense, em homenagem à gruta de Maquiné. Então, lá em Maquiné que ele faz a primeira descoberta. Então, ele resolve se estabelecer em Lagoa Santa e ele passa, então, a pesquisar durante 10 anos as cavernas da região. E como ele é o primeiro e ele tinha formação, é ele que vai dar um nome científico, né, e descobrir, trazer à luz, né, várias espécies de animais extintos. Tá? Você já deve ter visto aquele desenho, A Era do Gelo. Muito bem. Quase todos os animais que aparecem no desenho foram achados fósseis deles aqui em Pedro Leopoldo. Sério? Né? Uma coisa assim que nunca, né, imaginava. Né? Ninguém imagina. Ninguém imagina. Poxa, né? Aí, por exemplo, os 3 personagens principais do desenho. É o mamute, que é o Mene, a preguiça, né, aquela que apronta demais, que é o... Como é que é o nome, gente? Eu esqueci agora. Cid. Todo mundo sabe. Tá vendo? Valeu. Né? E o outro que aparece em todos os filmes é um felino grande, com os dentes para fora, né, sobressaindo na boca, que é um dentes de sabre, que tinha um nome no desenho de Diego. Tá bom, vamos lá. O mamute não tinha na América do Sul.
Tá? É um animal que viveu na América do Norte, Ásia e Europa. Mas, aqui na América do Sul, tinha um primo dele, né? Um mastodonte. Foram achados fósseis de mastodontes em Pedro Leopoldo. Então, tinha manadas de elefantes, desses, né, mastodontes, andando aqui na região. Primeiro. A mesma preguiça que o Lund achou lá em Maquiné, também encontrou dela aqui. Mas mais do que isso, em uma caverna aqui em Pedro Leopoldo, ele achou mais de 900 peças fósseis. Achou mais de 900 fósseis numa caverna. E entre esses fósseis, ele achou 2 espécies diferentes de preguiça. Uma devia pesar, pelos cálculos, né, de hoje, uns 500 quilos. E a outra, um pouco maior, um pouco diferenciada, uma chama Catonix e a outra é Valgips. Essa Valgips devia pesar uns 700 quilos. Né? O Lund também vai achar aqui em Pedro Leopoldo o primeiro fóssil de um cavalo selvagem extinto nas Américas. Havia algumas espécies de cavalos selvagens que viviam na época da Era do Gelo, né? Eles desapareceram todos, mas o primeiro fóssil de um cavalo selvagem encontrado em toda a América é de Pedro Leopoldo. Tá? E achou capivara gigante, ouriço cacheiro gigante, tatu, né? Tinha uma espécie de tatu, que o maior tatu que nós temos hoje é o canastra. O tatu canastra ele pesa cerca de 50 quilos, um adulto grande. Né? E eles acharam um casco de um tatu aqui, que eles calcularam o peso dele em 150 quilos. Ele era 3 vezes o tamanho do maior tatu que a gente conhece. Né? E a espécie chama Pampantério Hubalt. Né? E ele é o animal símbolo do Museu de Ciências Naturais da PUC, lá em Belo Horizonte. O animal símbolo deles lá, né, o mascote do Museu da PUC, é um animal encontrado pela primeira vez em Pedro Leopoldo. Tá? E o outro animal que ele encontrou, e esse aí, vou te falar, foi o dia que eu li, foi como se eu tomasse um soco do Mike Tyson. Por quê? A turma jovem não deve saber o que é o Mike Tyson, era um boxeador dos anos 80 e 90. A gente perguntava quando que o cara que estava lutando com ele ia cair. Se era no primeiro round, se era no segundo, porque desmontava os caras. Né? Mas o que acontece? Eu pesquisando a respeito do assunto, eu acho a seguinte descrição. O Peter Lund encontrou em uma caverna na região de Lagoa Santa o fóssil de um felino grande, que ele deu o nome de Smilodon. Cara, quando eu li aquilo, assim, eu tomei um choque, mas assim, me desmontou. Porque eu sabia o que era o Smilodon. Falei, não. Falei, não pode ser. Esse animal nunca viveu aqui. Né? Tem um engano muito grande nisso aqui. Esse cara escreveu uma besteira, a editora comeu mosca, publicou. Não é possível. Se tivesse esse animal aqui, a gente ia saber disso. Né? Como não ia saber disso? Não, esse negócio está errado. Eu fiquei esbravejando lá um tempão. Depois a ficha caiu, eu pensei assim, gente, nós estamos no Brasil. Muitas vezes a informação não chega. Deixa eu pesquisar isso mais a fundo. Aí fui atrás de literaturas, fui em museus, acabei conversando com o professor Castor Cartelli, paleontólogo, curador do Museu da PUC, né? E aí eu descubro que quem estava errado não era o cara, era eu. O animal realmente era daqui. E o que é o animal? Né? O tigre dentes de sabre. Então, de repente, eu descubro que o animal que eu nunca imaginei que vivesse aqui, tinha dele aqui, era o Lund que eu encontrou. O Lund é que deu o nome, e aí eu fiquei desesperado. Falei, qual caverna que isso aconteceu? Onde, né, essa descoberta foi feita? Então, no primeiro momento, o que eu descobri? Eu fui na internet e tal, que era Peter Lund, 1842, Gruta do Sumidouro, que é na divisa ali, né? Pedro Leopoldo, Lagoa Santa. A gruta está em Lagoa Santa, mas a lagoa está em Pedro Leopoldo. Então, né, diferente. Falei, gente, né, está aqui na divisa. Né? Então, a gente pode afirmar com toda certeza
que tinha o dente sabre aqui, né, onde hoje é Pedreupoldo. Só que, ao conversar com o professor Cartelli mais a fundo, o que eu descubro? O professor Cartelli havia estado na Dinamarca, o Lund, né, tudo do Lund era muito minucioso, ele fazia as anotações de maneira muito precisa, então ele mandou todos os manuscritos para a Dinamarca. O Cartelli teve acesso aos manuscritos, tirou o xerox de tudo, né, e quando ele tira o xerox, ele traz para o Brasil e começa a pesquisar. O que ele descobre? Que antes desse achado lá na Gruta do Sumidouro, né, o Lund havia encontrado esse animal em 1837 na Gruta do Baú, em Pedro Leopoldo. Então, o primeiro fóssil de dente de sabre achado no mundo é da nossa cidade. Isso é fantástico, gente. Né? Isso é incrível. Ô, Ricardo, agora a gente já está caminhando para o final, mas a gente ainda tem muita coisa para falar, né? Com certeza. O que a gente tem para falar ainda? Só para dar um spoiler para a próxima vez você voltar aqui. Tá. Eu vou falar a respeito de os outros animais encontrados aqui na região da Era do Gelo e da área da arqueologia, né? A nossa região aqui é uma região onde são encontrados o maior número de fósseis humanos nas Américas, fósseis que têm entre 8 a 10 mil anos. Né? E o mais antigo deles também. E o fóssil humano mais antigo encontrado nas Américas também é de Pedreupoldo. Que é a Luzia. Que é a Luzia. Então nós vamos poder falar um pouco sobre ela. Por que esse nome Luzia? Eu já tive essa curiosidade aí. Então é interessante. Né? Em 2018, a gente fez um evento aqui, né, que o Salim e, na época, o Salvio, os vereadores, fizeram uma lei e era o dia de Luzia. Então, eu fiquei na organização do evento e eu tive a ideia de trazer para Pedreupoldo, para ser homenageado, o professor Walter Neves, que é o arqueólogo que deu o nome de Luzia para o fóssil. Eu tive nessa... Você teve nesse evento? Tive. Então, foi 2018, você falou? 2018. Eu tive nesse evento. Então, o Walter, né, eu recebi no aeroporto. Inclusive, eu gravei um vídeo com ele. Bacana. Acho que gravei um vídeo com ele. Tenho quase certeza que sim. Mas continue. Então como eu estive com o Walter, eu estive com outros também, eu era um cara muito chato, né? Porque eu perguntava tudo, eu queria saber todas as histórias. E uma dessas é por que Luzia? Por que o nome? Então, o que acontece? Esse fóssil achado aqui na Lapa Vermelha, próximo ali ao aeroporto, né, na divisa entre Pedreupoldo e Confins, ele foi encontrado entre 1974, parte dele, e o crânio em 1975. Então, o que significa? Esse ano faz 50 anos que encontraram o crânio da Luzia. Então, é um ano marcante também na arqueologia do Brasil, né, e de Minas Gerais. Né? E como também está fazendo 350 anos que o Fernão Dias se estabeleceu na Quinta do Sumidouro, né, que ele, vamos dizer assim, passou a morar em Minas Gerais. Bom, então voltando lá. Eu andando com o Walter, eu perguntei, Walter, como é que foi isso? Né? Então, esse fóssil foi encontrado, foi enviado ao Museu Nacional no Rio, ficou 23 anos encaixotado. Era mais um no meio de tantos. O Walter, então, vai até lá, ele estava estudando os crânios aqui da região, né? Estudando os fósseis humanos encontrados aqui, e ele desenvolve ele começa a observar como era formado o crânio, né? A forma dele. Porque naquela época, entre os anos 80 e 90, para tentar definir a etnia, se era um branco caucasiano, um europeu, se era um asiático, se era um negro, se era um indígena, pelo formato do crânio, eles muitas vezes conseguiam definir essa etnia. E o Walter, vendo os crânios daqui, Walter, entendeu que era um crânio de pessoas negras, negroides. Né? Então ele vai até lá, ele tomou ciência desse fóssil, ele abre a caixa e manda fazer um teste, que é o teste carbono 14. Ao fazer esse teste, você determina mais ou menos a idade daquele fóssil ou do objeto.
assim, com uma certa precisão. Então, deu entre 11.000 e 11.500 anos. Naquele momento, era o fóssil humano mais antigo de toda a América. Então, aquilo ajudou, de certa forma, a fundamentar a teoria do Walter. Uhum. E a própria equipe e ele pensaram, vamos dar um nome para o fóssil. Aí alguém da equipe sugeriu, vamos dar o nome de Lúcia. Né? Aí, por que Lúcia? Porque na escala de evolução, segundo a teoria do Darwin, né? Então você tem um macaco, aí você tem vamos dizer assim, já não é um macaco, mas não é o ser humano, hominídeos, né? Que vai caminhando, isso é a teoria do Darwin. Tá? Então, o primeiro nessa escala de evolução é um hominídeo que deram o nome de Australopithecus, que foi encontrado na África. Aí o que ocorre? Né? O primeiro hominídeo que eles encontraram era um hominídeo feminino, né? Eles perceberam, né, que era de uma fêmea, e deram o nome de Lucy, em homenagem a uma música dos Beatles, Lucy in the Sky with Diamond. Né? Então, deram o nome de Lucy. Então, eles quiseram dar um nome parecido, Lúcia. Aí o Walter falou, não, está muito parecido com Lucy, né? Não vai ficar como referência, e a gente precisa abrasileirar esse nome. Aí ele pensou um pouco e falou assim, não, vamos chamar ela de Luzia. Então, quando o Walter anuncia isso, né, vai um jornalista da Folha de São Paulo, acho que em abril de 98, faz a entrevista sobre o achado e vê que haviam dado esse nome para o fóssil. Então, ele coloca a reportagem, a capa da reportagem no jornal, como sendo Luzia, a primeira brasileira. Ô, Ricardo, dá pra gente saber com quantos anos que a Luzia morreu? Olha, eles calculam que ela tinha 20 e poucos anos no momento da morte. Eles conseguem, né, mais ou menos prever. E por que encontraram só o crânio? O fóssil, os restos dela, e não de outras pessoas? Tá aí uma coisa que eu vou ter que conversar com um professor. Foi uma pergunta inteligente, então? Foi muito inteligente. Foi muito inteligente. Falei que saiu uma pergunta inteligente. Agora, na verdade, naquele local... O tapa aqui? Melhorou? Não para a gravação, não. Deixa a gravação rolar aí. A minha pergunta foi tão inteligente que eu emocionei aqui. Rolou? Vamos lá. Testa lá. Se tiver valendo aí, ó, uma pergunta. Tá rolando? Ok. Eu consegui estragar o microfone aqui, gente, por causa de uma pergunta boa que eu fiz. Mas então, o que acontece? Veio uma equipe, né, de arqueólogos franceses e brasileiros, comandados por uma francesa chamada Annette Lemming-Empereur. E ela trouxe também, né, um outro jovem arqueólogo chamado André Proust. Então, essa equipe, né, com os brasileiros, que ficou escavando aquela região que é conhecida como Lapa Vermelha. Eles encontraram lá pintura rupestre, né, a primeira coisa que eles acharam. Eles acharam instrumento de pedra lascada, acharam cerâmica indígena, que eles, pelo tanto de terra que eles tinham tirado para escavar até chegar à cerâmica, eles calcularam que ela devia ter uns 2.000 anos, né? E acharam ponta de flecha, acharam fogueiras, tá? E, no final, né, assim, começaram a achar parte de um esqueleto humano, e a última coisa que encontraram foi o crânio. Então, assim, a presença humana ali é muito evidente. Sabe? Ela tem várias formas que ela foi manifesta. Provavelmente era um local mais de passagem, né? Acharam anzol, então a lagoa lá devia ser maior, né? Porque acharam anzol, gente, feito de osso. Imagina. E esse anzol pode ter aí 8, 9 mil anos. Então, o mesmo instrumento que aqueles homens usavam há 8.000 anos
nós usamos hoje para pescar. Só que hoje a gente fazia de metal, né, de outras coisas. Mas é exatamente o mesmo instrumento. E dá pra gente dizer a causa da morte? Aí não dá, né? Não. Aí é demais também. Não, porque tem no crânio dela, inclusive, uma perfuração aqui. Né? E aí a gente não sabe se aquilo foi uma coisa que a própria terra, deslocamento, forçou contra uma pedra, ou ela tomou alguma pancada, ou algum animal selvagem, né, pegou. Porque o povo, né, que a gente chama de povo de Luzia, eles foram contemporâneos de muitos desses animais extintos, inclusive o dente de sabre. Né? Então devia ser uma loucura viver nessa época, hein? Com certeza, né? Mas o ser humano ele é extremamente capaz, competente e inteligente. Você vê hoje, por exemplo, tem tribos na África que vivem lá 5.000 anos com elefante, com hiena, com leões. Não é? Eles se adaptam, eles aprendem a conviver, né? E acabam dominando aquela região. Com certeza, os habitantes daqui também, né, se viraram e deram o jeitinho deles. Deram o jeito deles de. Né, jeitinho brasileiro já há 12.000 anos. Isso. E não só brasileiro, né? Uma das coisas que causou a extinção de vários desses animais foi a presença humana caçando eles. Tá? Então, assim, né, caçavam um mamute, né, que é um animal enorme. Então, tinha as suas técnicas, né, a maneira com que eles faziam, eles eram bem-sucedidos. Então, a Lapa Vermelha, né, além da Luzia, né, tem instrumento de pedra lascada, tem cerâmica indígena, tem pintura rupestre, tem fogueiras, né, porque o carvão se mantém. Então, eles encontraram mais de 200 vestígios de fogueira naquela região. Então, ali, agrupamentos humanos passavam ali constantemente. Agora, eu quero dizer uma coisa que talvez 99% da população de Pedro Leopoldo não sabe. Pedro Leopoldo não tem só a Luzia como fóssil, né, com nome e reconhecido. Né? É porque talvez a Luzia é a mais, digamos assim, famosa por ser a mais antiga a ser descoberta. Isso. Né? Para você ter ideia, né, o fóssil humano mais famoso do Reino Unido, da Inglaterra, foi encontrado numa região chamada Cheddar. E é um fóssil muito completo, né, eles deram o nome de Homem de Cheddar. Homem de Cheddar. Esse fóssil tem 10.000 anos. Né? É o fóssil mais importante da Inglaterra. Ou seja, Luzia, então, é um dos mais antigos do mundo. É mais antiga do que ele, pois 11.000 anos. Então, dentro do Parque do Sumidouro, tem um local lá chamado Lapa da Samambaia. Nesse local, né, um arqueólogo, né, assim, ele não era de formação, né, mas vamos dizer mais de prática, se não me engano, Mikhail Baniai, né? Ele descobriu lá 2 fósseis humanos, né, nesse local, um homem e uma mulher. Né? E esse um outro encontrado na Lapa do Sumidouro, um cientista de hoje, né, pegando, né, esses fósseis, o crânio, ele fez a reconstituição da face. Então, a gente não tem só da Luzia. A gente tem do Diarum e da Assi, que é esse casal, lá do Parque do Sumidouro, os 2 com 10.000 anos. Tá? E o outro, né, do Sumidouro, não, desculpa, da Lapa da Samambaia. E o outro do Sumidouro, que é o Apiúna, também com cerca de 10.000 anos. Se você visitar hoje o Museu de História Natural da UFMG, tem uma sala lá, um salão chamado Salão dos Sítios Arqueológicos, onde eles recolheram o que tinha em sítios arqueológicos aqui de Minas e levaram para esse salão para ficar em exposição. Então você tem uns 3 ou 4 sítios arqueológicos lá. Só tem 2 coisas que não são desses sítios. Uma é a réplica da reconstituição da face da Luzia, e a outra são 2 crânios de um homem e de uma mulher, de 10.000 anos. Adivinha de onde que são?
Quinta do Sumidouro. Pedro Leopoldo. Pedro Leopoldo. Pedro Mas não é Leopoldo. Quinta do Sumidouro, não. Não, eu não tenho a localização exata. Se é lá, se é no Ah, baú. não, mas é Pedro Leopoldo. É Mas Pedro também eu tô Leopoldo. querendo demais. É Pedro Leopoldo. Não, mas eu posso, né, conversar com o professor Prusso, ele ainda atua, ele está com mais, deve estar chegando aos seus 80 anos. Né, eu conversei com ele esse ano, ele estava indo fazer trabalho de campo, até hoje indo para as cavernas com 80 anos. Ele, o Cartelli, né, também continua em atividade, deve estar com uns 85. Né? São pessoas assim que nos inspiram, né? São pessoas que continuam trabalhando e acreditando. Ô, Ricardo, obrigado, cara. Valeu demais pelo Ok. papo. O Ricardo vai voltar em breve, né? Aí nós vamos falar mais de cultura, mais aí também da parte talvez mais prática, né? De como a gente fomentar essa cultura aqui, de ampliar a visitação, turismo aqui. Sim. Eu não queria falar cultura, queria falar turismo. Custei achar a palavra. O turismo aqui em Pedro Leopoldo, como é que amplia, e também falar de grande fauna, que você me disse, falar mais de Luzia. Então, em breve você está de volta, né? É só convidar, a gente vem, né, para trazer mais histórias, mais conhecimento, né, da nossa Pedro Leopoldo. Beleza. Ô, pessoal, peço para vocês, curtam, compartilhem esse conteúdo. Agradecer novamente a FPL, o nosso querido João aqui, fortalecendo, que deu um soco na mesa aqui, emocionado com minha pergunta. Ele veio aqui, deu uma moral. Joãozinho tá aqui com a gente, fortalecendo. Agradecer a parceria com a FPL. Na semana que vem a gente está de volta com um novo convidado. Então fica aí, curta e compartilha. Um abraço, até mais. Tchau, gente.